Nessa aula, nós vamos falar sobre a estrutura da Terra. Essa aula é mais voltada para o sexto ano. Vulcões, terremotos e outros fenômenos naturais que afetam a superfície terrestre despertam o interesse de muitos estudiosos ao longo da história da humanidade. Os estudos desses fenômenos, assim como a exploração do solo por meio de perfurações em busca de petróleo e minerais, contribuiu para o conhecimento de estruturas interna e da composição da Terra. Atualmente, o modelo mais aceito é que a Terra tem três camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta terrestre é a camada mais superficial do planeta e onde vivem os seres vivos. Existem dois tipos de crosta terrestre, a continental e a oceânica, que diferem entre si em relação à espessura, às rochas que as constituem e à temperatura. A crosta continental é onde se encontram os continentes, sua espessura varia de 25 a 50 quilômetros, e a crosta oceânica corresponde às regiões oceânicas, sua espessura é de 5 a 10 quilômetros. Manto. Manto é a camada que se encontra entre a crosta e o núcleo. Essa camada intermediária apresenta aproximadamente 2.900 km de espessura e se divide em manto externo e manto interno. O manto é composto pelo magma. Esse material é constituído por rochas ricas em ferro, magnésio e cálcio, que vão se fundir por causa das altas temperaturas e pressões existentes no manto. Muitos dos fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como os terremotos, os tsunamis e os vulcões, são resultado da movimentação desse magma, que é resultado da fusão dessas rochas de ferro, magnésio e cálcio, ou seja, vai ficar líquido, né, em formato líquido. E a movimentação desse manto aí é chamado de corrente de convecção. O núcleo é a camada mais interna da Terra, ele tem formato esférico e é composto basicamente por níquel e ferro, e é dividido em dois núcleos, né? O núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo tem cerca de 2.200 km de espessura e se apresenta na forma líquida e em constante movimentação também, né? Parecido com o magma. O núcleo interno, por sua vez, tem cerca de 1.200 km de raio e se apresenta em forma sólida, em razão das altas temperaturas dessa região. As temperaturas dos núcleos interno e externo vão variar de 3.000 a 5.000 graus Celsius. As placas tectônicas. A crosta terrestre e as rochas que se encontram no manto externo formam a camada mais rígida do planeta, que é chamada de litosfera. Essa camada apresenta fissuras profundas que a dividem em várias partes que chamamos de placas tectônicas. Aí, a gente observando aqui esse mapa, nós podemos ver que o Brasil se encontra aqui na placa sul-americana. Nós estamos no centro de uma placa tectônica, ou seja, a probabilidade do Brasil passar por um terremoto é mínima, do Brasil ser o epicentro de um terremoto é mínima. O Brasil ele pode sentir terremotos de outros, né, desses lugares onde está aqui o limite da placa, né, da placa sul-americana. Mas sentir mesmo, assim, ser o epicentro, o foco de início de um terremoto é bem raro. A placa tectônica ela vai se mover sobre a porção líquida do manto, que é o magma. Durante essa movimentação, as placas podem se afastar umas das outras, podem se aproximar ou deslizar uma em relação à outra. As regiões de limite das placas tectônicas são os locais onde ocorrem as atividades geológicas mais intensas do planeta, como os terremotos e os vulcões, né, o vulcanismo. Essa região estão destacadas aqui, né, no mapa, ó. Essas regiões aqui, ó, são onde vai ter a maior parte das atividades geológicas, é nos extremos das placas. Elas vão se afastar, elas vão estar sempre em movimento, se afastando, se unindo ou subindo um pouco uma nas outras aí. E os terremotos, né? Os terremotos são vibrações naturais que ocorrem na superfície terrestre e têm origem nas atividades
tectônicas do planeta, né? O ponto onde se inicia a ruptura e o deslocamento das rochas é conhecido como epicentro, ou foco do terremoto. Já o ponto na superfície terrestre, diretamente acima do foco, é o epicentro do terremoto. Então, onde se inicia o terremoto lá nas placas tectônicas, né, digamos assim, lá na parte do magma, da movimentação do magma, e quando bate uma placa na outra e tal, vai ser o hipocentro, ou foco. E o epicentro é a superfície que é sentida aqui na crosta, né, diretamente acima do foco. E aí, esses terremotos, em 1935, o estadunidense Charles Franz Richter e o alemão Breno Gutenberg elaboraram uma escala que vai permitir identificar a magnitude desses terremotos, conhecida como escala de magnitude de Richter. E aí nós vamos ver aí sobre essa escala, né? Ela pode ser dividida em micro, muito pequeno, pequeno, ligeiro, moderado, forte, grande, importante e excepcional. E aí vai estar de acordo com a intensidade desse terremoto. O micro é até 2, ele nem é sentido pelo ser humano. O muito pequeno também não é sentido pelo ser humano. Já do pequeno para o excepcional, aí sim começamos a sentir, né? Que é de 3 a 3,9. O pequeno raramente vai causar danos, pode ser sentido pelo ser humano. Ocorre aproximadamente 49 mil por ano. O ligeiro, que é de 4 a 4,9, vai causar tremor de objetos no interior das habitações, das casas, vai ter ruídos de choques entre os objetos e outros danos. Ocorre cerca de 6 mil por ano. Moderado, de 5 a 5,9, provoca danos ligeiros em prédios bem construídos. Ocorre aproximadamente 800 por ano. Forte, de 6 a 6,9, capaz de destruir zonas habitadas em um raio de 180 km. Ocorre cerca de 120 por ano. Ou seja, se o epicentro for a sua cidade, o terremoto vai sentir a um raio, ou seja, numa cidade que está a 150 km, 180 km da sua, vai sentir esse terremoto, né? De escala forte. De escala grande, de 7 a 7,9, pode provocar danos graves em zonas mais vastas. Ocorre aproximadamente 18 por ano. Então, vai sentir uma distância maior. Se começou na cidade A, vai sentir uma distância maior esses danos, né, esses tremores. Importante, de 8 a 8,9, pode causar danos sérios a centenas de quilômetros de distância. Ocorre aproximadamente 1 por ano. Então, pode causar danos em lugares muito distantes, a 500 quilômetros, 800 quilômetros daquela cidade A que foi o epicentro do terremoto. E excepcional, que é a escala 9, é capaz de devastar zonas em um raio de milhares de quilômetros. Então, da cidade A, pode devastar em uma cidade B que está a mais de 1.000, 2.000 quilômetros de distância da cidade A, vai sentir todo esse dano aí. E ocorre 1 a cada 20 anos. Vamos falar do tsunami, né? Quando o epicentro de um terremoto é localizado no mar, pode ocorrer a formação de ondas, deslocando grande quantidade de água em todas as direções. Quando essas ondas, né? Quando essa onda de grande dimensão atinge a área costeira, o litoral, vai receber o nome de tsunami. Esse evento pode causar grandes danos e também afetar a população. Teve um tsunami, né, no Japão há alguns anos atrás, que foi muito forte, né? Em 2011, em Fukushima, teve o terremoto, o epicentro desse terremoto foi no oceano e aí causou grandes ondas. Essas ondas invadiram lá o litoral de Fukushima e destruiu aí, né, a cidade e também usinas, tá bom? Usinas nucleares lá em Fukushima. Então foi bem grave. Vamos falar de vulcanismo agora.
Então, o interior da Terra apresenta altas temperaturas e pressões. Sob essas condições, ocorrem manifestações como extravasamento do magma e de outros materiais para a superfície terrestre. Essas ocorrências são conhecidas como o vulcanismo. Então, quando tem essa alta pressão, essa grande temperatura, esse magma que está lá em movimento, está líquido, que é a junção do magnésio, do ferro e tal, que está lá líquido no interior da Terra, essas altas temperaturas e pressões vai fazer esse magma ele sair. E aí, quando ele sai, como está mostrando aqui, ó, ele vai se chamar de lava, né? Quando tem aqui o contato com o ambiente, vai chamar de lava. Existem as partes do vulcão, né? Em algumas regiões, logo abaixo da crosta, formam-se as câmeras magmáticas, locais onde o magma vai se acumular, as câmeras magmáticas. O aumento da pressão interna da câmara magmática faz com que o magma e os gases existentes nessa região subam até a superfície terrestre através da fenda ou da abertura do vulcão, ocorrendo a erupção vulcânica. Então, quando as temperaturas estão muito altas, o magma que está aqui na câmara magmática vai subir. Quando o magma atinge a superfície terrestre, ele passa a ser chamado de lava. Juntamente com a lava, gases, vapores e cinzas podem ser lançados na atmosfera. Esses materiais podem se depositar ao redor do vulcão, formando o cone. Então, esse cone aqui, né, o cone vulcânico é o resultado de várias erupções vulcânicas em que esse magma aqui, quando teve grandes temperaturas, ele subiu e aí virou a lava e aqui vai esfriando e formando o cone do vulcão. Os geysers, né, em alguns locais do planeta Terra, as atividades geológicas criaram fissuras na crosta terrestre, onde certa quantidade de água pode ficar armazenada. Algumas dessas fissuras atingem rochas aquecidas, próximo ao manto. Nela, ocorre o aquecimento da água e a formação de vapor, o que faz aumentar gradativamente a pressão. O aumento dessa pressão vai empurrar a água aquecida e o vapor de água pela fissura até a superfície terrestre, ocorrendo uma erupção de água quente no estado líquido e no estado gasoso. Esse fenômeno ocorre de forma periódica e é conhecido como geyser. Então, os geysers são essas nascentes termais onde tem um aumento da temperatura e sai gases e água em forma líquida quente. São comuns nos Estados Unidos, na Europa e na Nova Zelândia. Nem todos os vulcões, vamos voltar aqui para falar do vulcão, né? Nem todos os vulcões que existem em nosso planeta vão se encontrar ativos. Muitos deles se formaram em erupções que ocorreram em épocas passadas e hoje estão inativos. As erupções vulcânicas, elas são perigosas e podem causar inúmeros danos à superfície terrestre e aos seres vivos. Apesar disso, a atividade vulcânica também auxilia na renovação da crosta terrestre, como ao criar ilhas vulcânicas e adiciona nutrientes ao ambiente. Nesse caso, ao longo do tempo, as rochas formadas a partir do resfriamento da lava dão origem a solos ricos em nutrientes apropriados para a agricultura. Então, os locais onde vai ter mais vulcanismo, né, já que está intimamente ligada a isso, é aqui no Japão, onde tem o encontro de 3 placas tectônicas. No Japão, tem mais tendência a ter essas atividades geológicas, como terremotos, tsunamis e vulcões ativos. Por quê? Porque o Japão ele se encontra em cima de 3 placas tectônicas, certo? Aí vamos falar da deriva continental. A deriva continental aconteceu em 1990. O meteorologista alemão Alfred Wegener fez o mesmo que a gente, né? Ele observou o perfil das costas atlânticas da América do Sul e da África e percebeu semelhanças e encaixes entre elas.
Com essa observação, ele supôs que há milhões de anos os continentes formavam um continente só. Ao longo do tempo, esse continente teria se fragmentado e as suas partes se afastado umas das outras. Essa teoria ficou conhecida como deriva continental. Então, segundo Wernicke, no passado existia apenas um continente, que era a Pangeia. Esse continente aqui, a Pangeia. Todos os continentes eram um só. E aí, há 180 a 200 milhões de anos, iniciou-se a fragmentação da Pangeia e formou dois supercontinentes, que foi a Laurásia no norte e a Gondwana no sul. Há 65 milhões de anos, a América do Sul se separou da África, a América do Norte se separou da Laurásia, a Índia se deslocou em direção à Ásia e a Austrália e a Antártida se manteram ligadas. E, finalmente, nos últimos 65 milhões de anos, as Américas se juntaram, a Austrália se separou da Antártida, a Índia chocou-se com a Ásia, formando o Himalaia, e os continentes ficaram separados como são hoje. Essa foi a parte da estrutura da Terra e as atividades geológicas dela.